Olá rapaziada, guerreiros e guerreiras, nesse nosso vídeo número 1 nós iremos discutir algumas questões do vestibulinho da ETEC. Para quem está no nono ano e está indo aí pro ensino médio. Nossa questão número 1, rapaziada, ó, questão número 1 é uma questão de física e o meu objetivo com vocês é tentar mostrar que você não precisa de grandes conhecimentos para resolver as questões que caem na prova da ETEC. A maioria das questões, rapaziada, precisa de uma boa interpretação de texto. E quando tenho que usar alguma fórmula, vocês também não precisam estar decorando fórmula. Normalmente é dada essa fórmula na prova. Então vamos lá, questão número 1, prova 2013. Rapaziada, a questão número 1 diz o seguinte: na invenção de judia, usando-se água, a temperatura máxima corresponde a 212 graus Fahrenheit. Esse F é Fahrenheit. No sistema internacional, essa temperatura equivale a... Primeira coisa, pessoal, eu tenho uma temperatura que é 212 graus Fahrenheit e eu quero convertê-la para o sistema internacional. Aí você me responde, eu não sei nem o que é o sistema internacional. Nesse caso, pessoal, nem precisa saber, ó. No sistema internacional, ele te deu a temperatura em Fahrenheit e na fórmula que ele deu no exercício, ele quer que você converte a escala Fahrenheit para a escala Kelvin. Então é só você pegar o 212 graus Fahrenheit e converter para a escala Kelvin. Vamos à resolução do exercício, ó. Primeira coisa, perguntinha básica que você tem que fazer na hora da prova. O que o exercício quer que eu resolva? O exercício quer que eu pegue a temperatura que está 212 graus Fahrenheit e converta para o sistema internacional. Mas o que significa esse tal de sistema internacional? O que foi dado para me ajudar a encontrar a resposta do exercício? Foi dado para a gente essa fórmula. Então, ele quer que você converta uma coisa que está em Fahrenheit para graus Kelvin. Então, quando eu falo em temperatura, aqui no Brasil a gente usa muito a temperatura graus Celsius, mas aqui está no sistema internacional é a graus Kelvin. Com essa fórmula é fácil. Eu tenho a temperatura em graus Fahrenheit, que é 212 graus. E quero convertê-la, que é a única opção que eu tenho na fórmula, para graus Kelvin. Logo eu vou chamar de X. É só eu substituir isso na fórmula, resolver o exercício e ser feliz. Então olha que mamãozinho isso aqui, ó. Fórmula dada, tranquilo. Graus Fahrenheit e graus Kelvin. Foi dado graus Fahrenheit, que é 212. Vem aqui e põe o 212. Quero encontrar em graus Kelvin, chamo de X. Pronto, tem uma equaçãozinha bem fácil de resolver. Resolvo 212 menos 32. 212 menos 32 é 180. Aqui, rapaziada, ó, tomar cuidado na hora da prova. Tem muito aluno que vê, ó, fração, igualdade e já vai multiplicando em X. Aí você vai acabar fazendo muita conta. Qual é a grande dica que eu dou aqui para vocês? Tente simplificar antes, ó, fazer menos continha na hora da prova. 180 dividido para 9 pessoas, 20 para cada. Tá lá. Agora que eu simplifiquei, eu multiplico em X. Multiplicação cruzada. X menos 273 vai multiplicar 1. 1 vezes qualquer coisa não altera. O 20 multiplica o 5. 20 vezes 5, todo mundo sabe que é 100. Resolve essa equaçãozinha do primeiro grau. Passo 273 para lá. Quem é menos vira mais. Somando 100 com 273, eu tenho 373. Então eu espero que vocês tenham entendido esse exercício número 1 e torno a repetir várias vezes para ninguém esquecer. Foi dado a fórmula. Olha na fórmula o que você tem
e olha o que sobrou. O que sobrou é o que você quer encontrar no exercício. Vamos agora para mais um exercício. Vamos comentar mais um aqui, rapaziada. Questão número 2 é uma questãozinha de química da prova. A maioria das questões do vestibulinho da ETEC vem com um texto. Algumas vezes esse texto é só para informação, curiosidade, não traz informação nenhuma. Outras vezes tem informação importante nesse texto. Então ele coloca essa questãozinha, esse texto em cima, e aqui ele vem lá e fala: uma das grandes contribuições de Lavoisier foi a lei da conservação da massa. Ao término de uma reação química, olha lá, coloquei em vermelho para todo mundo pegar a parte importante do exercício. Ao término de uma reação química, a massa total inicial dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou, em outras palavras, a massa é conservada quaisquer que sejam as modificações químicas e ou físicas que a matéria sofra. Ele está dizendo o seguinte: se você coloca lá no seu copo um pouco de 10 gramas, por exemplo, de Nescau, mais 10 gramas de açúcar e mais um copo 200 ml de leite. Se você misturar tudo, levar no fogo, fizer alguma reação química nessa substância, depois que isso estiver misturado, vai continuar tendo os 200 ml de leite, as 10 gramas de Nescau e as 10 gramas de açúcar. Tudo que eu tinha antes, mesmo que eu faça uma reação, uma modificação química ou física, continua tendo depois. Isso é a lei da conservação. E o que o Lavoisier está falando com esse exercício? Vamos lá então ver o que o exercício quer que eu resolva. E aí o exercício coloca uma frase muito interessante, que é muito conhecida por muitas pessoas, que diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente não perde nada. O esquema abaixo representa os dados que compõem uma reação química hipotética. Nesse caso do exercício, não para de resolver porque você não sabe o que é hipotética. Continua lendo, vamos lá. Tem uma reação química, eu tinha 15 gramas de uma substância A mais X gramas de uma substância B. Misturei, sofreu alguma coisa, passei a ter 19 gramas de uma substância C mais 9 de uma substância D. E aí ele tem também aqui uma outra mesma situação. 30 gramas de uma substância A mais 26 gramas de uma substância B. Sofreu uma reação química ou física e passou a ter 38 gramas de uma substância C mais Y gramas de uma D. O que o exercício quer que eu resolva? Que eu ache o valor do X, que eu ache o valor do Y. Como que eu vou achar isso? Usando a super dica. Usando o que o Lavoisier falou pra gente. O que ele disse? Que tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então observa lá, ó, rapaziada. Na primeira transformação, eu tinha 15 gramas da substância A mais X gramas da substância B. Tá aqui, primeira reação. Sofreu a reação química, eu passei a ter 19 gramas da substância C mais 9 gramas da substância D. Então, depois da reação, 19 mais 9, 28. Antes eu tenho 15 mais quanto para dar 28? Porque tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então, ó, 15 mais quanto que eu tenho que pôr para dar os 28? Porque tem que ser igual a substância antes e depois da reação química. Lógico que X tem que ser igual a 13, porque 15 mais 13 dá 28. Então, resumindo, é só você descobrir que número que você coloca aqui, que soma com 15, que vai dar 28. Ou seja, tudo que está antes
tem que estar depois. Temos aí, rapaziada, também a segunda reação química, ó. Segunda reação. Eu tenho lá 30 gramas da substância A mais 26 gramas da substância B. 30 mais 26 são 56 gramas antes. Sofreu uma reação química ou física. Se antes tinha 56, depois também tem que ter 56. Então, 38 mais quanto dá 56? Resolve a continha, dá 18. Então, eu sei que se eu colocar aqui o 13 e se eu colocar aqui o 18, o que está antes fica igual ao que está depois. Então, com a explicação que o exercício deu no texto para a gente, pessoal, eu consegui resolver o exercício sem precisar conhecer muito profundamente a lei de Lavoisier. Espero que esteja tranquilo até aí para todo mundo. Rapaziada, agora vamos para uma outra questão. Vamos fazer agora rapidamente a questão número 3. Uma questão de física que diz o seguinte, ó. Esse exercício de física, o texto dele já traz informação para a gente, não é só curiosidade. Em agosto de 1888, inseguro do sucesso de seu invento, Carl Benz pensava em desistir de expor seu veículo a motor em Munique. Percebendo a insegurança do marido, Bertha Benz tomou a iniciativa. Sem ela perceber, ela saiu com o carro de 2,5 HP. HP é uma unidade que mede a potência do carro, quer dizer, horsepower, força de cavalo, né? E dirigiu por 106 km até a casa de sua mãe, tornando-se a primeira mulher automobilística e promovendo assim o invento do marido. Aí vai lá o exercício. No meio automobilístico, é comum referir-se à potência de um motor na unidade HP, quer dizer, horsepower, do inglês força de cavalo. Em ciências, seguindo as normas do Sistema Internacional de Unidade, essa grandeza deve ser medida na unidade W. W quer dizer watt. Primeira informação que o texto trouxe, que a Bertha Benz tinha um carro e a força do motor do carro dela era de 2,5 HP. Uma unidade que mede a força do motor de um carro. Porém, para medir a força de um motor de um carro, eu não preciso usar só o 2,5, não preciso usar só o HP. Eu posso medir em watts, que também é Sistema Internacional de Unidades. O que o exercício quer da gente? Que a gente converta os 2,5 HP em watts, que é a unidade do Sistema Internacional. Tá lá. E deu pra gente que um HP, a cada um HP, eu tenho 746 watts. Então, resolução, pessoal. O que o exercício quer que eu faça? Tá, ficou bem claro. Que eu pegue a potência do motor da Bertha e converta numa unidade chamada watts. Eu tenho a potência do motor da Bertha? Vamos perguntar para a gente mesmo. Tenho. Qual que é a potência do motor dela? 2,5 HP. Foi dado para a gente alguma coisa lá no texto que relaciona a potência do motor dela com a unidade de medida watts? Foi, professor. Qual que é? O que foi dado para a gente? Foi dado que a cada 1 HP eu tenho 746 watts. Prontinho. Com essas duas informações você vai fazer uma regrinha de 3 simples e gabaritar quase toda a prova aí com os exercícios. Mais fácil que isso, só 2 disso. 1 HP, 746 watts. Eu quero converter 2,5 HP em watts. Chamo de X. Multiplica em X isso daqui. 1 vezes X é X. 746 vezes 2,5 vai dar 1865 watts.
Rapaziada, um abraço espetacular para todo mundo por enquanto e depois vamos para o vídeo número 2. Fiquem com Deus.